Você já se sentiu esquecido, traído por quem mais amava, injustiçado por fazer a coisa certa? Talvez hoje você esteja enfrentando um momento em que tudo parece dar errado e o silêncio de Deus soa mais alto que qualquer palavra de encorajamento. Mas agora, respira fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história bíblica, é um espelho para sua alma. É sobre um jovem chamado José, um garoto comum, com o coração cheio de sonhos, mas que foi lançado no fundo do poço por aqueles que deveriam protegê-lo. Ele foi vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido por anos. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu. José manteve sua fé viva enquanto o mundo ao redor parecia desabar. E se você se permitir mergulhar nessa jornada, vai perceber que a história dele é também sobre você, sobre a sua luta e, principalmente, sobre o Deus que ainda escreve finais de vitória. Se você crê nisso, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque essa mensagem pode mudar completamente sua maneira de ver o que está vivendo agora. José era apenas um adolescente quando foi traído pelos próprios irmãos. Eles não suportavam os sonhos que ele carregava. A inveja cegou-se os corações e, num ato cruel, o jogaram dentro de um poço, sozinho, sem saída. Depois, o venderam como escravo a mercadores que passavam. O que José tinha feito para merecer isso? Nada, apenas sonhou. Apenas acreditou que Deus tinha algo maior para ele. E talvez você esteja vivendo algo parecido, sendo rejeitado por pessoas próximas, julgado por acreditar, desacreditado por sonhar alto demais. Mas aqui está o ponto: o poço não é o fim. O fundo do poço pode ser justamente o início da sua escalada. Deus não abandona aqueles que confiam nele. O que parece o ponto final, na verdade, pode ser o primeiro parágrafo do próximo capítulo que Deus vai escrever. Não desista por causa do poço. Ele faz parte do processo. Levado como escravo ao Egito, José vai parar na casa de Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo ali, num ambiente hostil e longe de tudo o que conhecia, José se destaca. Ele trabalha com excelência, é honesto, leal, íntegro. Potifar o coloca como responsável por toda a sua casa. A fidelidade de José chama a atenção, mas também desperta um novo tipo de provação. A esposa de Potifar se interessa por ele e, ao ser rejeitada, o acusa injustamente. José é preso. Injustamente. Mais uma vez, ele paga um preço por fazer o certo. E aqui está mais uma lição. Ser fiel a Deus nem sempre significa que as coisas vão melhorar imediatamente. Às vezes, quanto mais firme você está na fé, mais as provações se intensificam. Mas a fidelidade não é sobre resultados visíveis. É sobre permanecer, mesmo quando tudo parece nos empurrar para longe. Na prisão, José continua sendo quem ele é. Ele serve, ajuda, interpreta sonhos. Ele não deixa que a prisão o torne amargo. Ele não perde a sua essência. E ali, no silêncio da cela, Deus o molda. Deus trabalha no escondido. Ele forma o caráter. Ele ensina a administrar. Ele prepara para algo grande. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros, sendo que um deles promete ajudá-lo ao sair. Mas, mais uma vez, José é esquecido. 2 anos se passam. Imagine isso, 2 anos. Silêncio. Espera. Um tempo que parece perdido, mas não é. É preparação. Quantas vezes você também não se sentiu esquecido? Como se sua fidelidade não fosse notada, como se suas orações estivessem sendo ignoradas. Mas Deus nunca esquece os seus. Ele pode estar calado, mas Ele nunca está ausente. Quando Ele se move, tudo muda em questão de horas. E foi o que aconteceu com José. Certo dia, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. É aí que se lembram de José. Ele é chamado às pressas.
Em poucas horas, o ex-prisioneiro está diante do homem mais poderoso do Egito. José interpreta o sonho com sabedoria e humildade, e naquele mesmo dia ele é exaltado. De prisioneiro, torna-se governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do império. O tempo de Deus havia chegado, e quando Deus decide exaltar alguém, não há cadeia, nem calúnia, nem esquecimento que possa impedir. A mesma fidelidade que sustentou José na escravidão o honrou no palácio. A mesma fé que o fez permanecer de pé na cela escura, agora o sustenta no trono da liderança. Mas o clímax dessa história não está no poder que ele conquistou, está no reencontro com seus irmãos. Anos depois, durante um período de fome, os irmãos de José vão ao Egito buscar alimento. Eles não o reconhecem, mas ele os reconhece. E naquele momento, José tem em suas mãos o poder de se vingar. Mas ele não faz isso. Ele chora, ele os perdoa, ele os abraça. José compreende que tudo que viveu fazia parte de um propósito maior. Ele diz: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Essa é a chave da superação. Entender que mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua orquestrando o bem. A dor não foi em vão. O processo teve um propósito. E o perdão foi o selo final da cura que Deus realizou no coração dele. Talvez você esteja em uma fase difícil agora, rejeitado, ferido, confuso, mas entenda, a história ainda não acabou. Deus ainda está escrevendo. O mesmo Deus que foi com José é o Deus que está com você. Não desista, não pare, porque o tempo de Deus chega para os que permanecem. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Vamos espalhar fé, esperança e transformação através da palavra. Agora, feche os olhos se puder e ore comigo. Senhor, hoje eu te agradeço por essa palavra. Obrigado por me lembrar que mesmo na rejeição, o Senhor está presente. Mesmo na escravidão, o Senhor me vê. Mesmo na prisão, o Senhor trabalha por mim. Me dá força para continuar crendo, sabedoria para esperar e fé para permanecer fiel. Me ensina a perdoar como José perdoou. Me ajuda a ver propósito mesmo na dor. E, acima de tudo, Senhor, que a minha vida também glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E agora, que essa oração se transforme em força dentro de você. Que essa história não seja apenas mais uma que você ouviu, mas um chamado à sua fé. Deus não te esqueceu. O processo que você está enfrentando é real, mas a promessa também é. O poço não foi o fim para José, foi o começo. A injustiça não foi sua derrota, foi a sua preparação. A prisão não calou sua voz, ela afinou a sua missão. E assim será com você. Permaneça firme mesmo sem entender. Continue andando mesmo sem ver, porque o mesmo Deus que exaltou José é o Deus que te sustenta agora. E quando o tempo dele chegar, nada nem ninguém poderá impedir o que ele já escreveu sobre você. Que a sua fé seja maior que o medo, que a sua esperança seja mais alta que a dor, e que a sua história, sim, a sua, glorifique a Deus de uma forma que o mundo jamais vai esquecer. Se essa mensagem falou com você, não saia sem se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança, superação e fé. E nunca se esqueça, Deus é especialista em transformar vales em testemunhos. Fique firme, fique em paz. Que Deus a abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.